voltamos. Alguns problemas técnicos que acontecem nessa questão da tecnologia, mas graças a Deus estamos de volta agora para ficar estável, para que possamos dar continuidade ao a nossa primeira live aqui da Jubacais, trazendo mais uma vez esse tema importante a respeito sobre a alegria de viver a vida de Cristo. E agora sim eu quero chamar o nosso irmão Davi para que ele possa estar conosco, compartilhar aquilo que o Senhor Deus de fato colocou em seu coração e a gente poder aqui bater um papo, interagir um com o outro, trazendo a respeito desse conteúdo que vai ser muito massa. Ele está entrando aqui conosco, a gente espera que o negócio não caia, que não trave também, que possamos realmente seguir tranquilamente. Agora sim. Agora vai. Com a graça de Deus não vai cair, hein, meu irmão? Se Deus quiser. Consegue me ouvir bem aí? Sim. Estou escutando muito bem. Tanto que eu estou me escutando. Maravilha. Quero agradecer aqui, meus queridos, aqueles que estão presentes nesse momento, acompanhando essa live. E assim, esperamos também que vocês possam estar nos prestigiando lá no terceiro encontro Jubacais, mesmo que não de forma presencial, mas através da transmissão que nós vamos realizar. Quero começar, Davi, a gente orando, pedindo a Deus o direcionamento para que o Senhor possa levar isso aqui de acordo com a vontade dele. Tudo bem? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por esse momento, por essa primeira live que estamos realizando no perfil aqui da Jubacais. Que Tu possa, Senhor Deus, estar direcionando tudo isso de acordo com a Tua vontade e que possamos também fazer com que as pessoas compreendam a alegria de Te servir, mesmo em meio a situações muitas vezes adversas. Que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja exaltado e que tudo isso que está sendo realizado nesse momento seja de acordo com o Teu Santo Espírito, ó Deus. Abençoa a Davi, abençoa os que estão presentes conosco, em nome de Jesus. Amém. Davi, vamos começar do princípio, vamos dizer assim. Me diz aí qual a tua igreja, qual o teu trabalho na igreja. Beleza. Então, eu sou da que é a Igreja Batista do Poder. E nesse ano eu estou como presidente da Juventude. Está fazendo as coisas. Também sirvo no louvor. Com a graça de Deus. Mas nosso desafio esse ano está sendo lá com a É um desafio muito grande, né, meu irmão? Mas com a graça de Deus a gente consegue ir vencendo esses desafios e passando por essas barreiras que a vida nos impõe. Meu irmão, o que tu poderias falar a respeito da tua caminhada cristã para quem está nos acompanhando nesse momento? Beleza. Assim como a maioria ou muitos jovens cristãos. Alguém disse que o áudio está duplicando. Eu estou percebendo que ele está cortando um pouco. Será que se tu abaixar um pouquinho melhora? Pronto, vou abaixar. Aí seria bom você abaixar aí também. Tá duplicando ainda? Acho que melhorou, né? Beleza. Então, assim como a maioria dos jovens, a maioria dos filhos de crentes, eu nasci na igreja, estive ali indo para EBD, congresso, pai e evento, e tive toda essa bagagem, mas não tinha um coração em Cristo, ou melhor, não tinha Cristo no coração. E eu tive o meu divisor de águas, aquele momento assim que a gente acorda para a vida. Na minha escola, onde eu fiz ensino médio, onde havia um grupo de cristãos que se reuniam, jovens cristãos, e eu fiquei muito impressionado assim eles estarem ali no meio do ambiente, uma escola pública assim, onde era muito tomado por ideologias e coisas assim contrárias ao cristianismo. E eu me senti impulsionado a chegar junto, entrar naquele meio. Eu frequentava a igreja, né? Me entendia como cristão, mas foi ali onde eu encontrei
a alegria em Cristo, de fato, de verdade, onde, ou melhor, Cristo me encontrou. Foi bem ali, acho que mais ou menos no ano de 2016, não, foi no ano de 2016, e desde lá se iniciou de fato uma caminhada com Cristo. Graças a Deus, estamos seguindo no Evangelho. Amém, meu irmão. De fato, realmente, esses momentos em que a gente consegue observar outras pessoas com idades semelhantes à nossa se reunindo para poder mostrar sua fé, ajuda bastante para que a gente possa continuar firmes na caminhada. E é incrível como, em meio a tudo isso, o Senhor ainda se revela a nós e nos traz de volta para si, nos buscando através da graça do seu Evangelho. Tu já falasse aí a respeito da alegria de Cristo, da tua vida, observando tudo isso que foi falado. Quando tu percebeu que Cristo te chamou, já conseguisse observar alguma melhora significativa na tua vida, na maneira como tu enxergava as coisas? Com certeza, com certeza. Diria que antes, os anseios, né, do aquele adolescente lá, né, meio perdido no mundo, eram completamente diferentes. A gente tem aquela coisa da adolescência, né? Não sei quem sou, ainda estou me descobrindo na vida, ainda não sei quem eu sou. Mas em Cristo a gente tem essa ótica transformada. Eu tenho a Cristo como a minha identidade. Isso transforma tudo que a gente faz, incluindo os nossos desejos, principalmente, acho que as nossas vontades, onde a gente procura o nosso contentamento, a nossa satisfação, que é isso que é alegria. A gente pode entender a alegria como sendo isso, no que a gente se satisfaz, onde a gente encontra uma fonte de prazer que nos dá, que dá sentido para a nossa vida, enfim. E hoje eu posso dizer que essa fonte de prazer eu encontro em Cristo. É interessante falar essa questão da fonte de prazer, porque de fato, quando muitas pessoas se dizem ter um encontro com o Senhor, ainda não entendem essa questão de ter em Cristo a sua satisfação. E perceber isso na juventude nem sempre é fácil, porque a gente vive num momento em constante movimento, várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo, e encontrar essa pausa, esse momento de eita, eu agora tenho satisfação no meu Senhor, satisfação naquele que me salvou. Acredito que seja de fato um momento muito importante na vida de um jovem e também na vida daquele que está conhecendo a Cristo como o seu Senhor e Salvador. E aí, eu queria saber, meu irmão, como é que você vive essa alegria, como é que você entende essa alegria de fato agindo aí no teu viver? Então, uma das coisas fundamentais relacionadas a essa alegria é o nosso conhecimento sobre Cristo, quanto que a gente conhece. Quanto mais a gente conhece a Cristo na Bíblia, na palavra, quanto mais a gente tem entendimento, a tendência é que a gente vá, que essa alegria aumente quando a gente vai caminhando com Ele, conhecendo quem Ele é e compreendendo mais do seu amor por nós. Acho que não existe alegria maior em saber que Deus me ama e que eu não tenho que mover uma palha para que Ele me ame. Essa é a alegria maior. E também de que esse amor que Ele tem por nós é um amor imutável, de que por mais que eu fale, por mais que eu erre em algum momento, Deus permanece me amando. O seu amor é 100% imutável. Então, a gente pode viver essa alegria no conhecimento, tanto em momentos de leitura da Bíblia, de oração, mas na nossa caminhada como um todo, na nossa vida como um todo, essa alegria é presente. Inclusive, em momentos onde a gente vai estar tendo um momento de prazer, um momento de lazer, que não necessariamente é algo que vai estar promovendo o avanço do reino de Deus. Mas, por exemplo, talvez um momento na praia, com a família, ou então, sei lá, uma pizza que eu faço em casa, eu saboreio, são coisas que foram dadas pelo Senhor. E eu posso usufruir disso para a glória dele.
A gente sabe que o problema é fazer dessas coisas o alvo principal, o alvo máximo. Mas uma vez que eu faço isso para a glória de Cristo, entendendo que isso vem dele, isso foram coisas que ele nos deu. Então isso também compõe a nossa alegria no Senhor Jesus. Veja dessa forma. É entender de fato que todas as coisas aqui devem ser usufruídas para a glória de Deus. Infelizmente as pessoas separam a vida, o cotidiano em, não, eu tenho que fazer isso para Deus, mas fora da igreja não é tanto para Deus, é mais para mim. Só que se de fato formos observar, tudo isso, todo o universo, absolutamente todas as coisas pertencem ao Senhor. E Ele nos deu isso para que possamos usufruir para a sua glória. E entender esse ponto é muito importante, que infelizmente nem todos conseguem, devido a, eu posso dizer também por conta do pecado, e também pela maneira como elas ainda não conseguem enxergar o Senhor agindo sobre todas as coisas. E que conselho tu poderia dar, Davi, para que nós, enquanto jovens, possamos entender que todas as coisas são de fato para a honra e para a glória do Senhor e que devemos usufruir dessas coisas para esse fim? Então, Eclesiastes capítulo 2, verso 1, vou abrir aqui na minha Bíblia, sim. Quem tiver com Bíblia puder abrir. Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Peraí que eu me esqueci onde fica Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 12, 1. Diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Então a primeira coisa que esse verso diz, esse conselho, que é essa orientação, é se lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade. Porque a gente, sendo jovem, a gente tem essa tendência de querer curtir a vida e fazer as coisas, enfim, divertidas, coisas legais, e acabar se esquecendo de quem nos dá tudo isso que nós usufruímos. E o que está implícito nesse versículo é que uma vez que a gente vai se divertir, vai curtir a nossa vida, sem se lembrar do Criador, a tendência é que aquilo que nos dá um prazer, que nos dá uma alegria assim, momentânea, vá, conforme o tempo, perdendo esse mesmo efeito de prazer. Até que chega um dia que você vai dizer: não tenho mais prazer. Por exemplo, pessoas que estão assim, sei lá, que gostam de ir para festa, de beber, fazer essas coisas um pouco mais extravagantes. Por um tempo, elas podem achar que estão tendo prazer, que estão se divertindo. Mas, com o tempo, um dia, vai chegar que ela não vai ter mais aquela mesma satisfação, aquela mesma emoção. Vai ser um negócio que vai chegar o dia mal e vai dizer: eu não tenho mais prazer nisso, não é algo que satisfaz o meu interior. Porque ela não se lembrou do seu Criador. Enfim, da mesma forma, enquanto cristãos, acho que para tudo que nós vamos fazer, se lembrar que nós temos um Criador que nos dá tudo que nós fazemos. Direcionar isso, entender que é algo que vem dele e que deve ser direcionado para ele, de alguma forma. Isso, e trazendo à memória esse mesmo livro que você trouxe agora de Eclesiastes, você apontou para o capítulo 12, versículo 1, lá no finalzinho do capítulo 11, desse mesmo livro, fala a respeito de que, olha, jovem, aproveita todos os momentos da tua vida. Alegra o teu coração, faz o que tu bem entender. Porém, lembra-te de uma coisa, tu prestarás contas a Deus. Isso é um ponto que a juventude não pode deixar passar de lado, não pode deixar passar batido. Outra questão a respeito de fazer tudo para a glória de Deus, que eu posso observar aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que fala: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É perceber que, de fato, estou aqui para usufruir de todas as coisas para essa glória final. Não a glória minha, eu vou me satisfazer, mas a minha satisfação não tem que estar nessas coisas.
mas é no Deus que me dá essas coisas. E isso é muito interessante de observarmos. Mas agora, Davi, falando um pouco mais diretamente sobre o tema dessa noite, como é que tu poderia falar para todos nós o que seria essa alegria, essa alegria em Cristo, ou viver, ou como viver essa alegria no Senhor? Beleza. Então, Beleza. eu diria que a alegria de viver em Cristo é ter a satisfação plena em conhecer a pessoa de Cristo, como já falei, desfrutar da sua presença espiritual, que seria o contrário da presença carnal dele no sentido Jesus físico. Óbvio que a gente não tem Jesus físico aqui, mas a alegria dele está em desfrutar da sua presença espiritual. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos séculos. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar é que ter alegria em Cristo não significa que a gente vai estar sempre alegre, sempre sorridente, sempre feliz. E eu acho que isso até é um estereótipo que algumas pessoas cristãs e não cristãs têm, né? De que o cristão é aquele cara que está sempre bem, está sempre feliz. Aliás, a confiança dele está em Deus e tá tudo ótimo. Mas é exatamente o contrário, se a gente parar para reparar. Jesus fala em Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isso até pode parecer uma contradição, porque bem-aventurado significa feliz, né? Algumas traduções dizem bem-aventurado é aquele... Bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. E se a gente reparar na vida de Jesus, você, nenhum dos evangelhos você vai ver dizendo Jesus se alegrou, Jesus riu, Jesus ficou super feliz. Mas a gente vê o oposto. Tem até um versículo conhecido, né? João 65, Jesus chorou. Jesus, ele era um de coração quebrantado, de coração contrito. E isso faz parte da alegria em Cristo também. Ter um coração ser quebrado, ter uma tristeza que traz alegria. Quanto mais o cristão ele tem o seu coração quebrantado, quanto mais ele se arrepende, quanto mais ele vai sendo lapidado dessa forma, mais santo ele vai se tornando. E maior vai ser a alegria dele. O Leonardo até falou no comentário, né? Plena satisfação. De John Piper fala bem disso, super indico. Pois é, esse livro é muito bom, realmente tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tá passando o avião aqui, mas acho que vai dar para vocês ouvirem. Eu até ia tocar nesse assunto, Davi. Realmente, infelizmente, muitos cristãos, até por compreenderem errado, acham que o crente tem que estar andando sorridente aí para todos os lados, em todos os momentos. Entretanto, o objetivo principal não é esse. É, de fato, satisfação em Deus. A alegria, nesse contexto geral, é você estar satisfeito no céu e não sorridente a toda e qualquer situação. Até porque ainda vivemos em consequência do pecado, infelizmente. O pecado assola a humanidade, o pecado assola a nossa vida, o pecado assola toda a natureza. Foi falado aí de John Piper, tem um livro recente dele sobre o coronavírus. E ele fala de um ponto que eu acho muito massa em relação a tudo isso que nós estamos falando. No livro, ele vai argumentar a respeito de uma experiência agridoce. O que seria isso? Ele vai citar 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz: entristecidos, mas sempre alegres. Aí você percebe a experiência agridoce. Como é que eu posso estar entristecido, mas ao mesmo tempo alegre? Porque há várias situações negativas em nossas vidas. É natural que isso aconteça. E nós aprendemos com elas e precisamos aprender com elas. Não desprezar essa alegria totalmente. Então, o Piper ele vai trazer esse ponto muito importante de percebermos que, nos momentos das tristezas, nós temos que nos consolarmos, a nosso consolo, na verdade, tem que estar em Deus. Que, mesmo que aquela tristeza não passe naquele momento, o nosso coração está guardado e escondido na rocha eterna. E essa rocha eterna é o Senhor Jesus. E é muito importante percebermos esses pontos, porque a alegria que nós estamos falando aqui nesse encontro, nessa live, é justamente satisfação. Satisfação no Senhor. E aí eu queria que tu falasse alguma coisa a mais a respeito do que seria essa satisfação no Senhor e como, de fato, demonstrar isso na nossa vida. Beleza. Sobre a satisfação no Senhor,
sobre a alegria em Cristo, uma coisa que acontece também, Luan, é que muitas pessoas acabam criando a alegria delas decorrente da obediência. A pessoa acha que o objetivo dela é simplesmente obedecer a Deus, daí ela vai lá e faz coisas que são certas, são boas, ela tem uma rotina de oração, lê a Bíblia, tá todo domingo na igreja servindo, e a alegria dela acaba se baseando nessas coisas que ela faz, no ativismo, na disciplina religiosa, no quanto que ela é rigorosamente ali, mas essa é uma alegria ilusória também, engano, porque uma vez que a pessoa ela tropeça nisso, então vai embora aquilo que ela confiava. Mas o que tem que acontecer na alegria de Cristo é justamente o contrário, não é uma alegria que decorre da obediência, mas a obediência da gente que decorre da nossa alegria no Senhor, da nossa satisfação nele. Acho que vocês lembram de Neemias 8:10, que ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. O que ele está falando? Que a alegria que vem de Deus, a satisfação que nós temos nele, é o que nos motiva, é aquilo que nos dá força para obedecermos a ele, para fazermos aquilo que agrada a ele. Essa é a verdadeira satisfação, a alegria que nos dá um ânimo para seguirmos servindo ao Senhor e andando com ele. De fato, falasse algo muito, muito interessante, realmente. Basear a alegria em atos que eu vou julgar como sendo atos meramente religiosos, em que você, de fato, religiosamente precisa ali cumprir alguns requisitos e alcançar a alegria a partir desse ponto. Mas aí, como você bem falou, se você tropeçar em alguma coisa, aquela alegria, ela se esvai. Ela vai embora como um sopro, uma neblina, como diz lá em Tiago. E aí, como a gente pode prevenir essa falsa alegria em nossas vidas? Que conselho tu poderia nos dar, David? Como que a gente poderia prevenir que a gente poderia prevenir isso? isso? Eu diria, Por um lado, quando a por um lado, gente quando a gente isto está duplicando aí o áudio. Então, o conhecimento de Cristo ele é fundamental para termos alegria nele. O conhecimento, o entendimento de quem nós somos à luz das Escrituras e como nós somos pecadores, das nossas obras como sendo trapos de imundícia, que Isaías fala imundícia. E para quem não sabe, o trapo de imundícia, ele era uma pessoa leprosa. Não é uma pessoa leprosa, porque ela está toda ferida, enfim. E daí alguém vai, passa, enrola um pano branco todo para deixar a pessoa, né, ocultar todos aqueles fluidos e aquelas feridas, passa todo um pano branquinho nela, a pessoa fica todo pano branquinho e limpinho, a princípio. Mas com algum tempo, aquele pus e aquele fluido do corpo vai saindo e vai corrompendo, fica todo podre, fica todo sujo. Isso é chamado de trapo de imundícia. E assim são as nossas obras, assim são as coisas que a gente faz. Elas podem até aparentar, a princípio, que são boas ali, que tá bonitinho, tá limpinho, mas sempre aparece como sendo algo corrompido, que não é. Não é o que nós poderíamos oferecer para Deus, para nos justificarmos diante dele, para sermos aceitos por ele. Nós fazemos tudo em nome de Jesus, né? Então, acho que tendo a compreensão de que por mais que a gente tenha essa disciplina bíblica, de ler a Bíblia, de orar, de estar servindo, de estar fazendo ação social, por mais que a gente tenha disciplina para fazer essas coisas, o entendimento de como nós somos falhos, com as melhores obras, são trapos de imundícia, isso nos ajuda a não colocarmos a nossa alegria no cumprimento disso. Mas sim colocarmos a alegria no Senhor, que nos capacita, nos motiva para fazermos isso como gratidão a Ele. Eu vou reiterar aqui o que a Evelyn disse, que Davi é muito crente,
Vou sair daqui dessa live mais santificado, meu irmão. Aprendendo bastante aqui com você. Apesar de toda essa brincadeira, tá? Tudo que está sendo dito aqui está servindo para o aprendizado, não somente meu, mas também de quem está nos acompanhando. Inclusive, quem estiver nos acompanhando e quiser trazer alguma questão, pode digitar aí no chat que nós vamos passar para que Davi possa também responder alguma coisa que você queira falar. E assim, Davi, de fato, a compreensão da nossa identidade perante o Senhor nos ajuda a percebermos onde colocarmos, ou direcionarmos, na verdade, a nossa alegria, o nosso foco no Senhor. E é importante essas questões. Nesse contexto atual de pandemia, como é que a gente pode compreender, viver, experienciar a alegria do Senhor em nossas vidas? Será que existe alguma coisa a dizer a respeito disso? Então, acho que a gente pode compreender a alegria de Cristo de várias formas. Tanto pelo fato da gente estarmos vivos aqui, tendo comunhão, estamos bem, com saúde, podemos estar vendo a alegria de Cristo. Mas existe uma perspectiva que não é muito fácil da gente ver, da gente olhar, mas aqueles parentes, aquelas pessoas que estão sofrendo mais com aqueles que já partiram, mas que conheceram a Cristo, eles estão com o próprio. Ele era que Cristo fosse glorificado tanto na vida como na morte. E, infelizmente, a morte é uma das coisas que está caracterizando esse período que a gente vive. Mas, na perspectiva cristã, a gente se lamenta, a gente fica triste, mas, por outro lado, a gente se alegra. Só o fato de saber que aquelas pessoas que tinham a Cristo, agora estão bem diante dele, na presença dele, que é onde estaremos um dia. Amém. Aqui está travando um pouquinho, mas eu acho que eu consegui compreender o que você disse. É uma alegria também que remonta uma esperança que nós temos. Uma esperança no porvir, em saber que de fato o Senhor ele cumpre com aquilo que diz, e nós podemos descansar nisso. E também uma esperança de que, em Cristo, mesmo que qualquer coisa possa acontecer em nossas vidas aqui na Terra, nós estamos seguros. Seguros e alegres por sabermos que estaremos de volta ao nosso Criador, àquele que nos chamou para a sua obra. E acredito que nós, enquanto cristãos, estando aqui na Terra, podemos, de alguma forma, influenciar as pessoas a demonstrar essa alegria para elas. Claro, remontando tudo aquilo que você já disse lá atrás, de não tentar demonstrar uma falsa alegria, em que o crente tem que estar sorridente o tempo todo. Não, não é isso, não é isso. O crente ele tem que estar satisfeito no Senhor o tempo todo. E aí eu queria saber de você, Davi, como é que o cristão, e trazendo um pouco mais para a nossa realidade, como é que o jovem cristão ele pode influenciar as outras pessoas a compreenderem a alegria que elas têm em Cristo nas suas vidas? Como é que o jovem cristão pode influenciar? Uma coisa que você falando antes, só para comentar aqui, sobre como que a lei vindoura nos ajuda a passar, a viver a nossa vida aqui, a passar pelas dificuldades. Em Hebreus 12, 1, se não me engano é 12, 1, vai falar que Jesus, ele suportou a cruz olhando para a alegria que estava proposta. E a alegria de estar proposta, de estar sendo exaltado depois da obra redentora, aquilo deu ânimo de suportar a cruz e passar por todo aquele sofrimento. Da mesma forma, a alegria que nos está proposta no céu é o que nos ajuda a passar pelas dificuldades dessa vida, né? Isaías 35:10, falando da Sião futura, falando do céu, diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo.
Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria. E deles fugirão a tristeza e o gemido. Nós falamos sobre eternamente, o verso alegre. E Luan, eu diria que, respondendo à sua pergunta, que simplesmente o fato de um cristão, jovem cristão, viver essa alegria verdadeiramente, não ser como os outros jovens que estão buscando aí os seus prazeres, sei lá, indo para festas, bebendo, procurando ficar com várias pessoas e ter prazer e fontes de alegria mundanas, enquanto demonstra que busca sua alegria no Senhor, que está sendo conformado cada vez mais à imagem de Cristo, que ele se satisfaz nele. Isso é uma forma de mostrar para os outros aonde está o verdadeiro prazer, a razão pelo qual foi criado. Então, acho que é isso. Eu quero esquentar um pouco aqui a conversa, fazendo alguns questionamentos um pouco, assim, um pouco cabeludo para a compreensão aí da galera, para o pessoal ficar um pouco aguçado pela curiosidade também. Meu irmão, é o seguinte, aquele jovem que apenas vai à igreja e não se envolve com nada, é apenas um esquenta-banco, como dizem por aí. Esse jovem, ele pode encontrar a alegria em Cristo na comunidade de fé? Não sei se deu para ser compreensível o que eu quis dizer. Eu acho que deu para compreender. Então, o jovem esquenta-banco, aquele que é regenerado, eu acho que ele não pode dar verdadeira alegria simplesmente pelo fato dele estar ali no meio dos cristãos. Ele pode ter bons momentos, pode ter momentos de comunhão, de diversão, assim como ele teria em qualquer outro lugar, com outros grupos de cristãos. Mas, para ele encontrar a verdadeira alegria em Cristo, ele tem que ter uma experiência bem pessoal. Acho que o Luan está travando aí. Pode seguir. Tá me ouvindo, Luan? Tá me ouvindo, Luan? Estou te acompanhando. Beleza. Beleza. Tranquilo. Então, por mais que ele esteja ali todo domingo na igreja e depois do culto ele sai com o pessoal, ele vai para as programações da juventude. Isso tem o seu valor em si mesmo, mas acaba sendo apenas algo terrenal que ele poderia ter em qualquer outro lugar com outros grupos de jovens, mas não tem o seu sentido em Cristo, não tem o sentido da comunhão entre os santos, entre o povo de Deus, que isso é algo que vai muito além. Você está com alguém que é filho de Deus, que é regenerado. Então, enfim, diria que não encontra alegria em Cristo por estar com outras pessoas simplesmente no meio cristão, mas por ter Cristo em si e estar com outras pessoas que também têm a Cristo. Não sei se ficou claro. Exato, exato. É como foi dito aqui agora no chat, a respeito de termos uma experiência pessoal com o Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. E você mesmo falou a respeito disso. Infelizmente, nós percebemos que muitos jovens ainda não passaram por essa experiência de um novo nascimento no Senhor. Algo que é requerido pelo próprio Cristo. A gente percebe isso enquanto Jesus está conversando ali com Nicodemos. É necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende bem o que Cristo quis dizer, mas percebemos que ao longo de todo o Novo Testamento, nós percebemos que Nicodemos sempre esteve ali próximo ao Senhor. Que conselho você daria para esse jovem que talvez ainda não passou por uma experiência de um novo nascimento? O que é que ele precisa se atentar para compreender a importância e a necessidade desse novo nascimento no Senhor Jesus? Amém. Para responder essa pergunta, eu queria um dos versículos que foi proposto, 2 Coríntios 5:17, que diz: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram.
Então, o novo nascimento, essa regeneração, é o que é, primeiro, é o que nos habilita para ter a alegria em Cristo, para ter o prazer nele. Imagina a seguinte analogia. Eu gosto muito dessa analogia. Imagina um porquinho que ama, tá lá se banhando na lama, se divertindo, todo sujo, todo podre. Eu pego esse porquinho e boto ele num jardim para ele se divertir, num jardim florido, bem bonitinho, bem cheiroso, arrumado. Ele não vai se sentir bem naquele ambiente, que não é um habitat dele. Por quê? Porque ele é um porco, ele gosta, ama. Ele só poderia se habituar para ter a alegria no jardim se ele fosse transformado, se ele fosse, sei lá, transformado em um coelhinho, por exemplo. Peguei aqui um outro animatório. Mas enquanto ele continuar sendo um porco, ele está ali na lama. Dessa forma, para uma pessoa, para um jovem ter alegria em Cristo, ele precisa sofrer o novo nascimento. Precisa ser regenerado. E eu creio que isso é uma obra que somente Deus pode realizar. É o que vem de Deus, o novo nascimento. Tanto que Jesus ele disse para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. Ele não diz, vai Nicodemos, nasce de novo aí. Mas ele diz, você precisa nascer de novo. E assim como os milagres que Jesus fazia, como, por exemplo, um dos cegos que ele curou, não lembro muito bem a história, mas o cego ele clamava, filho de Davi, tem compaixão de mim. E daí Jesus foi até ele e Jesus deu novos olhos. O novo nascimento, da mesma forma. Se alguém reconhece que não foi generado, que não foi transformado para baixo, de ver a orientação que a gente vê da palavra, é que ele deve pedir para que o Senhor nele. Clamar como cego, filho de Davi, tem compaixão de mim. Faz de mim uma nova criatura. E uma vez transformado, ele vai estar habilitado para ter alegria em Cristo, desfrutar desse prazer e da satisfação no Senhor Jesus. Lembrando que a alegria no Senhor não é algo momentâneo. Não é algo que você experimenta agora e amanhã já deixa de existir. Ou até mesmo no mesmo momento, né? Percebemos que existem muitas alegrias aí fora, como você bem falou, na verdade. Só que aquela alegria que Cristo oferta é algo que traz uma verdade de uma realidade eterna. Então, ele nos apresenta uma boa nova em relação à nossa condição pecaminosa, nos trazendo a alegria de que podemos ter esperança em um futuro melhor, devido ao fato de que lá na frente estaremos com Ele mesmo. E a percepção disso, em meio a muitos jovens, infelizmente, não acontece de maneira tão clara. É como se gostassem mais de viver a vida no aqui e o agora, curtindo os momentos e esquecendo-se totalmente do conselho que foi dito lá em Eclesiastes capítulo 11 e 12, que foi lido aqui, de olha, o Senhor vai prestar contas de tudo isso. Olha, lembra-te do teu Criador. Acredito que muitos jovens desperdiçam a oportunidade de viver a alegria de Cristo porque não se atentam a saber que Ele um dia irá cobrar tudo isso desses jovens. E aí, que conselho você daria para esses jovens que ainda não perceberam que, olha, existe uma alegria muito maior do que essa que você está supostamente achando ser a verdadeira? Então, eu acho que eu diria para eles pararem para refletir um pouco. Será que aquele anseio lá dentro, porque isso é inegável. Todas as pessoas têm um anseio por algo eterno lá dentro. Eclesiastes também fala isso, Eclesiastes 3, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, eu diria para as pessoas ser sinceras com ela tem alegria ou ela apenas encontrou um anestésico, um entorpecente que ajuda ela a suportar essa vida
que não tem um real contentamento, que não tem uma plena satisfação, que não tem uma alegria verdadeira, apenas está pulando de galho em galho, de pequeno prazer, prazer ilusório, e se avaliar se de fato está preenchido esse anseio dentro dela. Então, acho que esse seria a forma de confrontar, fazer a pessoa refletir sinceramente. É uma reflexão bem interior para compreender de fato onde está depositado as esperanças e essas possíveis alegrias do coração. Pessoal, vocês que nos acompanham, quero dizer que é uma alegria enorme ter vocês aqui. De fato, trocar essa experiência com vocês. Nesse que é a primeira live da Jubacais aqui no Instagram. A primeira de muitas, tá? Nós vamos trabalhar diversos temas aqui com vocês até o nosso encontro lá no dia 21 de agosto. Reitero mais uma vez que você possa estar nos seguindo aqui no Instagram e também seguindo e se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube. É só colocar Jubacais que você encontra. Pode botar no Google mesmo, Jubacais. Você vai achar fácil o nosso canal, faz a tua inscrição. Já tem alguns vídeos lá a respeito de outros encontros que nós fizemos. Só que esse agora é uma coisa muito especial, porque não foram apenas gravações, mas acontecerá de forma presencial e você pode nos acompanhar ao vivo da mesma forma como essa conversa entre Davi e eu está acontecendo. E a nossa oração é que o Senhor Deus possa, de fato, te abençoar cada vez mais e que você perceba que é necessário, enquanto cristão, viver a vida de Cristo. E eu vou soltar um spoiler aqui, Davi, dizendo o seguinte para o pessoal. Olha, quem vai trazer a reflexão nesse dia 21 é Davi, o nosso brasileiro aqui que vai nos levar à reflexão de como devemos, de fato, viver a vida do nosso Senhor. Regina está aqui informando algo muito importante também, que você pode ir na nossa bio e já vai ter lá o link para o nosso canal no YouTube. Davi, estamos finalizando devido à hora. Que considerações finais você poderia nos dar a respeito desse tema de viver a alegria, de ter a alegria de Cristo em nossas vidas? Então, Luan, para finalizar, acho que a melhor consideração seria deixar um versículo. Filipenses 4:4, a carta da prisão, ou a carta da alegria, né, que foi escrita na prisão. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, que vocês possam estar procurando cada alegria em Cristo, conhecendo a Ele, prosseguindo em conhecer. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado por esse momento. Opa, não sei se estás falando aí, que está travando. Mas, de toda forma, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. E quero dizer o seguinte para quem está nos acompanhando. Essa foi a primeira live dessa semana, tá? Na quinta-feira, dia 29, nós vamos ter outra live. Olha o tema, olha que tema bacana. Como viver a vida de Cristo na faculdade. Sabemos que a faculdade, muitas vezes, é um ambiente um pouco que é hostil para o pensamento Salve, cristão. Felipe. E aqui nós vamos ter... Olha, gente, veja que coisa maravilhosa. 3 meninas que vivem a vida de Cristo, que de fato testemunham essa vida falando a respeito dessa realidade que muitos de vocês, muitos de nós, na verdade, enfrentamos. Como viver a vida cristã na faculdade. Espero que você esteja conosco na próxima quinta-feira, dia 29, nesse mesmo horário, às 20 horas, e através desse mesmo perfil. Que Deus possa abençoar vocês. E Davi, mais uma vez, sou grato por ter aceito esse convite, por ter dito essas palavras tão boas para que possamos compreender a respeito da nossa alegria no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. E nos vemos lá no dia 21 para, se assim Deus permitir. Meus queridos, muito obrigado. Valeu, Luan. Eu agradeço. Um grande abraço, pessoal. É isso, gente. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Agradecemos também por você ter ficado conosco até aqui. E oramos ao Senhor para que
essas lives possam, de fato, ser edificantes para a sua vida, trazer, de fato, algum ensinamento para a sua forma de viver e que Deus, então, te abençoe. Fiquem na paz.